Boa noite a todos. É sempre um prazer estar reunida com vocês para juntos refletirmos para juntos refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, né? No nosso Evangelho online, que acontece todas as quintas-feiras. Então, eu pediria a todos que pegassem a sua garrafinha de água, o seu copo d'água, para fluidificar, que nós faremos a solicitação ao final do Evangelho. Alguém gostaria de fazer alguma parte do evangelho de hoje? Eu posso fazer as vibrações. Ah, perfeito, Inês, obrigada. Então vamos iniciar. Vamos elevando o nosso coração e o nosso pensamento ao alto, junto ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando que a luz do nosso Mestre possa nos envolver nesse instante, a serenar a nossa mente, aliviar o nosso coração e abrir o nosso entendimento para a boa nova da noite de hoje. E vamos assim nos ligando amorosamente a toda essa egrégora do nosso grupo, exercitando o amor, todos esses amigos espirituais que nos auxiliam, nos intuem, nos protege em todas as nossas atividades online e que está sempre presente ao nosso lado, nos transmitindo boas energias e intuições. E assim, através da prece, vamos iniciar o evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou compartilhar aqui a telinha do texto. O nosso texto de hoje é do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, nós caímos aqui na lição 39, e essa lição 39, o título é Questões a Meditar. Aí nós temos aqui algumas passagens, né? Como vocês sabem, o livro Sinal Verde, ele é feito de frases para meditação isolada e forma todo um conjunto trazendo uma mensagem central. E nós até utilizamos muito essas frases isoladas para o nosso exercício de reforma íntima. Então vamos à primeira frase. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Então, vejam bem, nós sempre teremos poder por tudo aquilo que nós pensamos sem emitir, sem verbalizar. Porque é como a analogia que se diz, né? Uma flecha, depois de lançada, você não tem mais condições de evitar a sua trajetória. E a nossa palavra é a mesma coisa. É por isso que é muito importante nós estarmos sempre vigiando e orando, principalmente no que diz respeito às nossas palavras, né? Todo o nosso processo de reforma íntima, ele é gradual. Primeiro você se esforça para não ter determinada reação, bloqueando determinados tipos de pronunciamentos, palavras, frases irritadiças, e com o tempo você consegue até deixar de pensar daquela forma. Mas enquanto nós não alcançamos ainda esse nível de controle, de reforma para o nosso emocional, o que nos cabe é dominar o que dissemos. Então, sempre ter muito discernimento com relação a tudo aquilo que sai da nossa boca.
porque às vezes a gente fala até sem colocar uma energia realmente negativa nisso, fala como revide, como orgulho, vaidade, para massagear o nosso ego mesmo. Porém, tal qual a flecha que ela é lançada e nós não temos mais controle, quando a nossa palavra atinge o ouvinte, a gente não sabe como é que a pessoa vai receber aquilo, né? Porque vai dos valores e da interpretação de cada um. Então, às vezes, mesmo sem ter uma verdadeira intenção, nós podemos estar causando muito melindre, mágoa e prejuízo no nosso próximo. Então, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que disse, porque a gente pode estar causando um dano maior naquele que ouve. Na nossa próxima frase, zele pela tranquilidade de sua consciência, sem decorar de sua apresentação exterior. Então, é como nós costumamos dizer quando falamos que nós temos a necessidade de alimentar o corpo e de alimentar a alma. Então, zelando pela nossa tranquilidade, pela nossa consciência, que está intimamente ligado a todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos valores, a nossa educação moral, religiosa e etc., nós também temos que cuidar da nossa apresentação exterior, né? Porque como nós nos apresentamos ao mundo, é como se fosse o nosso cartão de visita. A primeira impressão como a pessoa tem ao deparar com você e te observar é algo que fica marcado. Então, a nossa vestimenta tem que estar sempre de acordo com o local aonde nós iremos, né? Se nós vamos num parque fazer um piquenique, um lazer, a gente pode usar determinada roupa descontraída. Se nós vamos numa casa religiosa, aí a gente tem que cuidar um pouquinho mais da solidez da nossa roupa. E não só esses aspectos, né? Como também somos responsáveis pela higiene, limpeza do vestuário do nosso próprio corpo físico, que é o nosso vaso em que o nosso espírito está alojado nessa oportunidade reencarnatória. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Aqui vem um dos pecados capitais que se diz, né, a respeito da gula. Hoje em dia, eu nem diria que gula é um padrão que se estende à grande maioria das pessoas que pecam por desequilíbrio alimentar, mas sim a nossa vivência. Sabe, a facilidade que nós temos em adquirir determinados alimentos palatáveis e que são extremamente calóricos e nada saudáveis. E o ritmo de vida que nós temos tido nessa agitação moderna, ele propicia, muitas vezes, essa aceleração, quadros de ansiedade, ou mesmo quadros de tristeza, quiçá falarmos até de depressão. E muitas vezes, a nossa alimentação também é condicionada por esses fatores emocionais, porque nós nos sentimos atingidos pelas circunstâncias do dia a dia e do mundo, e nós procuramos algum tipo de conforto. E esse conforto é muito fácil de se conseguir através do que vai pela nossa boca, né? Seja que salgado, seja doce, seja alimentos, como eu disse, palatáveis e de poucos nutrientes, mas ele nos traz um conforto, um alento para que amenizemos o nosso estresse, amenizemos o nosso sentimento contraditório naquele momento. E o nosso corpo físico vai, assim, sofrendo as consequências desse comportamento, de tudo aquilo que nós ingerimos, que no balanço das calorias do dia, dos nutrientes, a gente pode ir enfraquecendo as nossas defesas, por não estarmos nos alimentando adequadamente, estaremos também desequilibrando a nossa massa corporal, adquirindo coisas que, na verdade, são muito calóricas, com pouco nutrientes, e acaba favorecendo o nosso ganho de peso. E o nosso ganho de peso favorece outros desequilíbrios metabólicos. Então,
é muito importante que nós tenhamos um certo equilíbrio com relação à nossa alimentação, né? Para que nós não estejamos, como diz na frase, cavando a nossa sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente, pelo menos 10 minutos antes, no lugar de compromisso a que você deve atender. Então, é muito importante a questão da pontualidade, porque ela demonstra responsabilidade nossa perante ao que se tem pela frente e demonstra também o respeito que nós temos pelas pessoas que estão envolvidas, estando presente naquele momento. Então, se nós vivemos numa grande metrópole, né, como é aqui a nossa cidade de São Paulo, onde muitas vezes o trânsito nos surpreende, nós devemos sempre agir com uma margem de segurança para que possamos manter a nossa pontualidade, mantendo então o respeito e a nossa responsabilidade com relação aos compromissos assumidos. A inação entorpece qualquer faculdade. Só um instantinho. Então, a inação é, é o fato de você não ter uma atividade, de você postergar coisas, de você permanecer na inércia. Quando nós nos entregamos a esse comportamento, de nos entregar ao ócio, de não termos atitudes referente a assuntos que muitas vezes demandam urgência ou que têm o interesse de outras pessoas envolvidas, é tal qual a questão da pontualidade ou até pior, né? A gente tem que demonstrar com atitude a nossa responsabilidade com relação às coisas que assumimos e o respeito com relação a todos que estão envolvidos. Então, quanto mais nós nos entregarmos à ociosidade, à postergação, ao deixar para depois, a não tomarmos a atitude no momento oportuno, a gente vai entrando num processo de entorpecimento e esse processo acaba se tornando um hábito, um vício, que pode ser cada vez mais difícil de voltarmos atrás, se nós não tivermos uma vontade firme. Então, é muito importante que cuidemos dessa parte para não iniciarmos um processo nesse sentido. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. O sorriso realmente é um cartão de visitas, é uma porta de entrada. Muitas pessoas podem estar num momento difícil, num dia difícil, e talvez a primeira boa impressão que essa pessoa tenha no início de um dia seja o cumprimento e o sorriso que você apresenta de uma forma amigável, espontânea, que irradia aquela energia, aquele amor que envolve realmente a pessoa, né? Então, a expressão do sorriso é um grande sinal de boas-vindas, é um grande sinal de que eu te desejo, é a alegria desse momento, que ela possa envolver todo o seu dia. Então, imaginem, se a gente se apresentar para cada pessoa que se encontra, desde que põe o pé para fora da cama, com uma cara amarrada, com um semblante cabisbaixo, com as sobrancelhas cerradas, as pessoas terão até constrangimento em procurar falar com você. Imagine se você trabalha com público e tem a fila de atendimento, o mal-estar geral que você vai causar e o quanto de energia pesada vai acabar envolvendo você próprio, porque as pessoas olharão, não sentirão aquela simpatia, a comunicação não será tão amena, e isso só vai sobrecarregando esse processo que você iniciou através do seu semblante ao iniciar as tratativas do dia. É por isso que
o sorriso espontâneo é realmente uma grande bênção, atraindo outras bênçãos em nossa vida. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim ganhar segurança. Eu sempre costumo dizer que todas as atividades que nós participamos, elas devem ser encaradas com o nosso melhor. Nós temos que procurar executá-la da melhor forma possível. Mesmo que não seja algo intrinsecamente nosso, mesmo que seja um serviço prestado, eu dando o meu melhor naquela atividade, eu estarei de fato presente, não só o meu corpo, não só a minha mente, mas todo o meu estado de consciência estará ali presente, dando o melhor de si no desenvolvimento daquela atividade. Isso transborda uma energia muito boa, maravilhosa, que fará com que a atividade daquele momento flua de forma melhor. E isso não passará despercebido, não passará despercebido pelas leis divinas, porque eu estarei plantando, semeando o meu melhor, que me trará o melhor em resposta, através de outras circunstâncias e de outras pessoas. Estará também demonstrando para aquelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, essa minha sintonia, essa minha energia, esse meu resultado de estar fazendo o melhor. E isso é uma demonstração de presença, de envolvimento, de amor, além do processo de responsabilidade. Então, se eu consigo fazer um pouco além do que estritamente o necessário, eu sou uma pessoa que eu estou colaborando com Deus através do trabalho que se apresentou naquele momento ao mundo, onde eu estou contribuindo com o que vai dentro de mim. A gente não costuma dizer que cada um dá o que tem? Então eu procuro que procuremos sempre dar o melhor, porque é o melhor que vai dentro de mim. Essa é a visão de mundo que as pessoas têm de quem realmente serve além do que é puramente o seu dever. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas, né? Então, eu costumo dizer que o bem que a gente faz e que a gente espalha no mundo será o nosso advogado em toda parte por onde nós formos. E isso realmente é verdade. Muitas vezes você faz o seu melhor e faz o bem ao próximo, mas você não vai necessariamente receber um favor, numa oportunidade daquela mesma pessoa. A própria vida se encarrega de apresentar soluções quando você mais precisa, através de pessoas e circunstâncias que surgirão no seu caminho como resposta a todas essas energias salutares que você semeou ao seu redor. Então, é a expressão. O bem que você pratica hoje é o seu advogado em qualquer lugar em que você esteja na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Infelizmente, existem certas pessoas que ainda estão lutando muito contra um sentimento que desperta em seu coração quando vê um semelhante conquistando coisas que ela até gostaria, mas talvez não esteja a caminho por N motivos ou porque não quer pagar o preço do processo, né? Mas acaba sendo, dependendo do padrão vibratório, até que de imediato e involuntário quase, né? Aquele sentimento contraditório com relação ao desempenho do outro. Então, infelizmente, isso é algo que acontece na vida diária. Mas isso não significa que nós devemos nos tornar inimigos de cada situação em que estejamos envolvidos, onde nos deparamos com irmãos que ainda padecem desse sentimento chamado inveja. Isso faz parte da nossa conduta, do nosso valor, de darmos sempre o melhor e da nossa reforma íntima.
Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Essa é uma outra verdade que está em linha com as demais análises que nós fazemos anteriormente, né? Você semeia, você produz e você colhe. Então, se você vive a sua vida a cada dia espalhando sementes, quando você voltar, você encontrará um caminho florido. Agora, se você caminha todos os dias espalhando espinhos, quando você voltar, certamente você irá ferir os seus pés. Então, é como diz na doutrina, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a nossa última frase: quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais, né? Tem um dito popular que diz: você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, isso já é até um sinal da natureza e da fisiologia de que você necessita ouvir mais do que verbalizar mais. Então, quando a gente mantém o silêncio, observa, interpreta, medita, nós estaremos em linha com a primeira frase, onde nós estaremos dominando as nossas palavras. E que quando a nossa boca se abre, que seja para transbordar amor, verdades, bom senso e paz. Uma paz que vem do nosso interior, do nosso coração, em favor do mundo. Então, essa lição de hoje, ela vem nos trazer essas reflexões, né? Nos ensinando sobre a vigilância constante, sobre as próprias ações, palavras e pensamentos, focando na nossa responsabilidade moral, sugerindo o controle da nossa fala, alimentação, pontualidade, iniciativas para o bem e o cultivo do sorriso e das bênçãos no nosso dia a dia. Se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta a respeito dessa reflexão, esse é o momento. Não havendo, então, questionamentos ou comentários, vamos dar prosseguimento. Eu espero que essa reflexão de hoje tenha calado fundo no coração de cada um de nós e que possamos, assim, fazer um bom uso do que refletimos nesse momento acerca desses ensinamentos. Então, terminada a leitura e os comentários gerais, vamos agora envolver com muito amor e carinho a nossa irmã Inês, que fará por nós as vibrações da noite. Inês, as Peraí. vibrações? É que eu não estava achando o negócio do alto-falante. Tá ouvindo agora? Tá Sim, ouvindo, Irene? estou ouvindo. Eu Sim, estava estou ouvindo. vendo o som aqui, não estava conseguindo ativar ele. Então vamos serenar nossas mentes, nos ligarmos a Jesus. Com essa ligação com Jesus, vamos juntos envolver os nossos irmãozinhos necessitados. Primeiramente, os países que estão em guerra, envolvendo cada um deles para que possam se conscientizar, procurando a paz e a harmonia. E aqueles países também que passam fome, que tem aquelas crianças desnutridas, que não têm um pão. E todos aqueles países em desacordo, que não encontram uma harmonia, um entendimento. Vamos mentalizar o planeta Terra, envolver com muita luz. Envolvendo também o nosso Brasil, seus dirigentes.
envolvendo também os hospitais, os asilos, os orfanatos, envolvendo os nossos irmãos, moradores de rua, ao pai de família desempregado, aos lares em desajustes, todas as casas de oração, envolvendo os nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo de nossa casa, envolvendo tudo com muita luz, que com certeza está sendo visitada por Jesus. Envolvendo os nossos parentes, aqueles que convivem conosco, e principalmente aqueles que nós não nos entendemos bem, envolvendo amorosamente. Vamos agora mentalizar em silêncio e dirigindo as nossas vibrações de amor às pessoas que conhecemos e que sabemos que estão passando por necessidade física ou espiritual. Vamos pedir por nós mesmos para que possamos nos fortalecer cada vez mais no Evangelho de Jesus e continuarmos a nossa jornada terrena. Vamos pedir por esse grupo que está sempre participando do estudo, na quarta, no Evangelho de quinta, para que esse estudo possa continuar espalhando sementes de amor. E pedimos a Jesus as bênçãos para toda essa semana, até o nosso encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vamos depositando todas essas energias amorosas nos braços da nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela possa direcionar não só em favor das nossas intenções, mas também de todos aqueles que necessitam e que não foram nomeados nesse momento. Graças a Deus, que assim seja. E vamos então, nesse instante, rogando à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar as nossas águas, colocando um pouco do que necessitamos e que possamos sorver essa energia salutar através das águas, complementando o volume da garrafa, até o nosso próximo encontro. E assim, com o nosso coração imensamente gratos por termos tido a oportunidade de estarmos aqui presentes e fazermos essa reflexão sobre os ensinamentos do Mestre, vamos rogando a bênção de Deus sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, e vamos pedir permissão para encerrarmos o nosso evangelho da noite de hoje, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, sem o qual esse trabalho não existiria. E que Deus possa nos dar uma boa noite de sono e de refazimento, e que possamos transpor os próximos dias com o nosso coração repleto de paz, de amor e de ligação com a espiritualidade. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. Boa noite. Boa noite, boa noite.